O código do dia de hoje, das nossas conversas de hoje, é: existe um segredo para viver feliz com a pessoa amada, não pretender modificá-la. O domínio das relações, sejam elas afetivas, sejam elas também muitas vezes no campo familiar, ou profissional, ou social, de uma forma mais ou menos consciente, nós acabamos por delegar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, nas mãos do outro. E criamos expectativas e criamos eventualmente uma distorção na forma que nós iremos estar felizes quando as nossas expectativas em relação ao outro são cumpridas. O que é que acontece muitas vezes quando elas não são cumpridas? Sentimos o outro lado da moeda, sentimos infelicidade, sentimos frustração, sentimos desilusão, mas tudo isto é em primeiro lugar porque nós colocámos uma expectativa, permitimos que fosse uma ilusão, uma necessidade de que alguém do exterior venha suprir uma carência interna. E tudo vai bem quando as coisas correm bem. Tudo vai bem naquela fase da lua de mel, não é? Mas eventualmente a lua de mel vai passar e eventualmente poderá surgir a lua de fel, que é quando as coisas não correm assim tão bem, não é? Então, é importante nós percebermos como está o nosso domínio da nossa comunicação connosco. É importante nós perceber como está o nosso relacionamento connosco. É importante nós percebermos em que grau é que nós estamos a aceitar realmente o outro, tal como ele é, e não como nós estamos a projetar percebê-lo. E aqui entra já, de alguma forma, a parte do discernimento, tal como a Susana colocou, de alguma forma, na semana passada, ali uma porta entreaberta para o discernimento. Ou seja, alguém na qual nós colocamos uma, entre aspas, jaula, ou numa sala, ou num quarto, ou numa redoma, que para nós terá que ser apenas exclusivamente dessa redoma, ou desse quadro que pintamos, que estamos à espera de comunicarmos com essa pessoa, com esse alguém, seja esse alguém quem for, ok? Então é importante nós percebermos como, em que grau e em que profundidade é que nós estamos realmente a aceitar o outro lado, tal como ele é, sem necessidade de o mudarmos. Né? Muitos de nós vivemos em quadros ansiosos, em quadros de desarmonia, porque de alguma forma o nosso mais profundo sabe que nada pode ser controlado no exterior. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam daquela forma, que as nossas expectativas sejam cumpridas, mas isso mantém no nosso inconsciente um estado constante de ansiedade, de medo, de receio. hum? Lá está a tal espontaneidade, a tal genuinidade, o tal ser criança, permitir que essa espontaneidade possa fluir sem cobrar, sem expectativas, sem exigências, sem apontar dedos. Olha que interessante. Aquilo que eu estou à espera que seja suprido pelo exterior, por alguém de fora, tomo a iniciativa de me dar a mim mesmo. Lá está este trabalho interior. Quando, de alguma forma, algum relacionamento, seja ele de que ordem for, de alguma forma o José Maria Dória está aqui a pôr um pouco mais a tónica nos relacionamentos afetivos, mas não deixa de ser também, se abrirmos o leque, uma ponte para nós percebermos como estão os nossos relacionamentos num prisma muito mais aberto, abrangente. É importante nós percebermos como é que nós estamos a lidar connosco, o que estamos a projetar, o que estamos de alguma forma a querer controlar, manipular, o que é que essa nossa forma de estar, de ser, de dialogar, de me relacionar, está a mostrar de mim. Qual é que é a raiz desta minha conduta, deste meu padrão? Cada um de nós, um ser humano, é um tesouro profundo e muitas vezes é apenas nos relacionamentos que conseguimos realmente no relacionamento um com o outro, nas pontes criadas, que nós temos a oportunidade de olharmos para nós. E se calhar muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, com aspectos nós próprios, que até então nós tendíamos a ter debaixo do tapete ou dentro do baú.
mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, alguns no relacionamento, nós vamos ser confrontados com um certo tipo de sentimentos. E muitos deles que não nos vão sentir propriamente em êxtase, mas são precisamente nesses sentimentos que nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos e até no meio da relação, na relação, entrarmos em diálogo profundo, no qual o próprio diálogo vai permitir o outro lado também comunicar-se conosco, mas também consigo próprio. É isso então a comunicação consciente também. Por isso é que muitas vezes é dito que num relacionamento não existem apenas dois, existem três, três esferas: a consciência do um, a consciência do outro e a consciência que brota da sinergia entre cada um. Essa ponte de comunicação, de diálogo, tema da aceitação. E passando um pouco por isso, aceitar o quê? Porque aquilo que se calhar um de nós percebe que há a aceitar em determinado tipo de situação, outra pessoa não vê isso. E isso lá está, passa também em grande parte por conseguirmos, no nosso trabalho interior, abrir-nos ao discernimento. Aquilo que no yoga se chama e se apelida como um estado de viveka. E discernir, de alguma forma, é a capacidade que todos nós temos de escolher, cortar alternativas. Mas para que nós possamos cortar alternativas, temos que primeiro ver as alternativas que existem. Se eu vos pedir discir não neste momento, qual é a cor da minha t-shirt que trago vestida? Vocês no vosso leque, que na vossa memória têm presente a nível de cores, vocês vão perceber que, ok, a t-shirt que eu estou a ver que o Jorge Miguel está a vestir é a cor X. Vocês estão a discernir, estão a cortar, a deixar de lado todo um conjunto de cores e elegem uma. Da mesma forma, se eu vos pedir dissir não neste momento a temperatura da vossa boca, vocês agora, neste momento, estão a ver, não utilizando os vossos globos oculares, mas a vossa atenção para com vocês. Vocês não vão lá até ao termostato da vossa boca com os vossos globos oculares e veem a temperatura que está a marcar. Não, vocês sentem, vocês estão a discernir, vocês estão a ver. Da mesma forma, se eu vos pedir, discernam o que estão a pensar neste momento. Vejam o que estão a pensar neste momento. Talvez se torne já um pouco mais desafiante, mas ainda aí, nesse exato momento, está a vossa atenção, esse estado de presença, o qual de repente se percebe também do corpo mental. Mano, Maya Coxa, aí, e muitas vezes é a partir do campo de Mano Maia Costa, o nosso campo das carências, as projeções, que projetamos a cor da t-shirt do Jorge Miguel. Ou que projetamos o comportamento do outro, do colega, do amante. Projetamos, discernimos, vivemos o comportamento do outro desde essa nossa roupa, essa nossa clausura, essa nossa redoma da qual nós nos comunicamos com quem quer que seja que está à nossa volta. Talvez seja ainda também mais desafiante, ou não, discernam o vosso sentimento neste momento. Olhem para ele. Porque é neste tipo de trabalho interior que nós estamos realmente a aprofundarmos-nos em nós. E então, em vez de nós nos comunicarmos connosco exclusivamente desde o nosso campo de mano maior coxa, os nossos padrões de exigir, de esperar, de projetar, estamos agora mais aptos para conseguirmos criar pontes com esses nossos gatilhos, esses nossos padrões e perceber de onde é que eles vêm. Há quanto tempo é que eu estou a usar esta roupa? Muitas vezes vem lá da infância. Essas vivências, as quais nós muitas vezes nos sentimos protegidos, queridos, bem-vindos, amados, por vezes mal amados. Enfim, cada um é convidado a discernir esses aspectos que está a vestir neste momento.
para que assim, naqueles momentos onde a vida ou alguém nos toca num ponto que nos é mais agridoce, em vez de doce, nós possamos perceber, para lá, se calhar no momento é desafiante aceitarmos a situação, mas tal como estamos a trabalhar no tema, aceitar é a capacidade de criar ali um ponto de equilíbrio entre, ok, viver a experiência, mas sem sofrer de alguma forma o impacto da experiência. E talvez mais tarde eu possa analisar qual foi a parte de mim que se sentiu defraudada nas suas expectativas. E o que é que eu posso fazer com essa parte de mim? Porque se é verdade que o meu discernimento me levou a sentir aquilo naquela altura, talvez o mesmo tipo de situação para outra pessoa tenha passado despercebida. Então, onde é que está a causa? Está no exterior ou estará algures em mim? Porque de alguma forma eu estou a viver o momento, estou a viver a realidade de acordo com o sítio onde eu estou presente em mim. Então, o discernimento, a capacidade de eu discernir como é que eu me relaciono com os demais, está em íntima comunicação com a minha identidade, com a forma como eu me vejo a mim. Quem sou eu? Já viram isto? Ou seja, a forma como eu discerno está em íntima conexão com quem eu sou, com a minha identidade. Identidade, propósito. Se o meu propósito for discernir, ok, está tudo bem, mas também convém termos em conta qual é a parte de mim que está a propor-se discernir. Vem de onde este meu desejo? Quão profundo em mim? Qual é o propósito da faculdade de discernir? Quem está a discernir e discernir o quê? Quem é o discernir? Aquele que está a discernir, aquele que está a separar o trigo do joio. Qual é aquele que está a sofrer? Sofrer, seja pela positiva como pela negativa, sofrer a experiência. Nós gostamos de sofrer experiências boas, não é? Nós gostamos de sofrer experiências doces. Já não é assim tão linear gostarmos de sofrer experiências menos boas. Discernir então tem essa íntima relação com isso. É bom nós percebermos qual é a parte de mim que está a discernir. De onde é que a parte de mim que está a viver a experiência está a vir. E isso, ao fim e ao cabo, é nós abrirmos a porta para o trabalho interior. Porque se é verdade que um acontecimento tem um impacto numa pessoa, imaginem, por exemplo, uma música a tocar, eu acho que já disse este exemplo algumas vezes. Imaginem dentro de uma sala, aparecer uma música, e essa música tem um impacto numa pessoa, que faz com que essa pessoa, nem sabe muito bem porquê, comece a chorar. A mesma música tem um impacto, na mesma sala, noutra pessoa, e outra pessoa começa a sorrir. Então, quem é que está a discernir o acontecimento? Qual é a parte, e qual é a real? E o que é o real? O que é que dá força à realidade, senão o nosso próprio manancial, a nossa profundidade? O real é apenas um, não é? Mas há 8 bilhões de mundos, 8 bilhões de realidades, 8 bilhões de mundos. Cada um de nós é um mundo. Então, é bom nós estarmos conscientes como é que está o nosso mundo, como é que está a nossa dinâmica de relacionamento com o nosso mundo. Porque será sempre a partir da nossa dinâmica interior, aceitando todas as partes de nós, e aceitar não é ficarmos submissos. Aceitar não é, ok, tenho este padrão, pronto, vou aceitá-lo. Já fui assim, já os meus pais eram assim, é o meu destino. Não, aceitar trata-se precisamente por discernir e perceber o que é que queres fazer com isso. Mas agora pelo menos sabes que tens isso na mão. Agora sabes que tens isso. Agora vês isso. Discernes isso. Podes não vê-lo cá fora como um objeto, mas percebes que há um gatilho que em certo tipo de contextos, pessoas, situações, é ativado. Então, às vezes também quando nós aceitamos aquela pessoa que aparentemente nos fere, também está aí uma íntima conexão que deixamos de jogar a ping-pong com aquele padrão da outra pessoa, do outro mundo.
porque de alguma forma nós estamos a tratar da nossa parte que se sentiu impactada. Então a dinâmica com o outro lado, é diferente. Não estamos a projetar uma culpa, estamos antes a perceber que o outro lado funcionou como um espelho de uma característica minha que eu até então talvez não tivesse consciente dela. E graças à dinâmica com o outro lado, eu pude me tornar consciente disso e trabalhar sobre isso. Agora eu discerno isso. Estou consciente disso. O que eu faço com isso agora está nas minhas mãos. É a minha responsabilidade. Porque eu aceito e deixo de rejeitar. Porque aquilo que eu rejeito, de alguma forma, a vida vai se encarregar de apresentar algo ou alguém à minha frente, até que eu me torno consciente disso. Mas assim que eu aceito isso, e assim que aceitando isso, trabalho sobre isso, ok? Eu abro todo um outro manancial dentro de mim para que a própria relação, comunicação com o outro lado, também possa ascender toda uma outra esfera de possibilidades. Em vez de estarmos ali, eu e o outro lado, e ambos, numa rotunda. E muitos de nós entramos muitas vezes, seja em que tipos de dinâmicas forem, em rotundas. O relógio está a fazer tic-tac, não para, mas internamente, a nível evolutivo da alma, estamos parados. Não há desenvolvimento. Entramos numa zona de comodismo. Nós aprofundamos realmente na nossa verdadeira identidade. Muitas das outras perguntas até caem por terra, porque deixam de ter aquela importância ou aquele ímpeto de termos que fazer aquela pergunta, deixa de existir. Porque percebemos que eram perguntas que estavam simplesmente a criar mais dispersão do que propriamente a oportunidade de convergir o foco para dentro. Lá está a tal capacidade de separar o trigo do joio. Qualquer tipo de atividades profissionais, há sempre uma maior ou menor necessidade de termos a clareza, o discernimento ativo, não é? Mas eu acho que, de uma forma geral, todas as atividades envolvem discernimento. E talvez seja o foco, o discernimento que separa um excelente profissional de um profissional medíocre. Seja lá em que área for, seja lá na arte de fazer um pão, seja lá na arte de cirurgia, seja lá na arte de um orador, discernir-se a si próprio, aprofundar-se a si, perceber aquilo que de alguma forma é apenas enfeites que floreados ou realmente capacidade de irmos mais fundo, discernir aquilo que é o real, daquilo que é o ilusório, daquilo que é vidya, daquilo que é maya. Pois claro, sim, também depende muito do contexto. Tal como tu disseste, não é? O que é que eu estou a sentir? Tu disseste, Catarina, o que é que eu estou a sentir face a esta experiência? Eu apenas simplesmente ia acrescentar o que é que eu estou a discernir. O que eu estou a sentir nesse sentido pode ser também percebido como o que é que eu estou a discernir, o que é que eu estou a ver que está aqui a acontecer. Não apenas um aqui com os meus globos oculares, aquilo que está à minha volta, mas também um aqui que está a acontecer com a minha presença para comigo. O que é que eu estou aqui a ver? O que é que eu estou a sentir? Tal como eu consigo sentir a temperatura da boca, tal como eu consigo sentir, ver, discernir o meu fluxo mental, tal como eu também percebo e sou capaz de discernir o fluxo emocional, os meus sentimentos. Porque muitas vezes aquilo que acontece é nós ficarmos colados aos sentimentos. E a partir daí, nesse Mano Maya Coxa, estamos a relacionar com tudo e com todos, não é? Mas o que é que eu estou agora a discernir? O que é que esta situação me está aqui a convidar a ver, a sentir? Não é? E é precisamente isso que tem o potencial desse trabalho interior, essa disponibilidade para nós mesmos. É isso que nos vai permitir que haja um aprofundar da nossa dinâmica amorosa connosco e, consequentemente, com os demais.